O tema da nossa palavra de hoje é: saia da sua zona de conforto. Você pode falar para quem está do seu lado? Primeiro, eu gostaria de pedir... Não, antes de eu pedir, eu quero fazer uma pergunta. Você ainda se lembra das promessas que Deus fez um dia para você? Eu gostaria de pedir para o pessoal estar entregando o papel e a caneta. E aí vocês vão começar a escrever aí nesse papel o que um dia Deus falou para você, para a sua vida, para o seu futuro, o que Ele gostaria que você fizesse. E vocês vão começar a anotar. Você ainda se lembra? Mais ou menos, me esqueci das promessas que Deus um dia fez para você? Bem, existem as promessas que Deus faz para nós na nossa vida. Eu tenho inúmeras promessas. Inúmeras, muitas. Eu lembro que eu era muito nova ainda, eu devia ter uns 11, 10 anos, eu era bem novinha. Foi a primeira vez que Deus falou comigo profundamente, revelando o plano que Ele tinha para mim. E eu nunca esqueci. E Ele falou outras e outras e outras vezes. E existe também promessa que Deus fez para a nossa nação. E você mora aqui, não é verdade? Então, se Deus fez promessa para o Brasil, te engloba. Porque você não nasceu na Índia, você nasceu aqui. Você não nasceu nos Estados Unidos, você nasceu aqui. Então, todas as promessas que estão sobre a nação, estão sobre a sua vida. E existe uma promessa que o Brasil alimentaria as nações da terra. E nós vemos isso, o nosso agronegócio, a nossa pecuária, ela é uma potência. E até 2050, nós vamos mais do que dobrar tudo que é produzido aqui no Brasil. Nós vamos alimentar uma grande parte da população da terra. Existe também uma promessa que o último avivamento viria da América Latina e que o Brasil vai liderar esse avivamento. Você faz parte dessa liderança, você faz parte desse mover. E existe também promessas sobre a nossa cidade, sobre essa comunidade, essa igreja. Nós chamamos de igreja, mas igreja é você, igreja sou eu, essa comunidade. Eu lembro, alguns profetas falaram que eles tinham visões chegando em Carapó. E aí eles viam placa em 3 línguas, mostrando onde era a nossa comunidade batista para as nações. E as pessoas das nações da terra vinham para Carapó para ver e entender o que Deus estava fazendo aqui. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa promessa é para você, sabia? Você faz parte dessa comunidade. Você poderia fazer parte de qualquer outra comunidade, qualquer outro rebanho, mas você faz parte da Batista para as nações. E essa promessa que as nações da terra virão uma cidade tão pequena para ver o que o Senhor está fazendo e que as placas apontariam para a igreja que estariam em 3 línguas. Uau, é demais, vocês não acham que é demais? Eu acho. Uma vez um pastor chamado Don Lynch, um profeta, ele veio em Carapó e ele falava assim, ele não é do Brasil, e ele falava assim: viria alguma coisa boa de Nazaré? Porque era essa a pergunta que faziam para Jesus. Porque perguntava assim, mas de onde que esse cara aí que faz milagre veio? De Nazaré. Mas tem coisa boa de lá? E ele falava isso. Veria alguma coisa boa de Carapó? Ele falou: Carapó é Nazaré, Carapó é a casa do pão e vai alimentar as multidões da terra. Então, as palavras só vêm confirmando e reconfirmando aquilo que Deus tem para você e para mim. Porque essa palavra não engloba a mim, não diz a respeito a mim ou o pastor sênior, mas diz respeito a você, porque nós somos uma comunidade, nós somos um corpo, amém? Você pode dar um glória a Deus? Você se lembra de alguma promessa que Deus fez para você? Escreve aí. Qual promessa que Deus já fez para você? Que agora fala assim, Dini, nossa, tem uma que eu nem me lembrava. Anota aí. Se você for lembrando durante a pregação, vai anotando as promessas.
existe também uma promessa para essa juventude, para esse movimento, o movimento Pulse, que nós cresceríamos, que nós teríamos inúmeras equipes de louvores, que nós impactaríamos a juventude dessa cidade com santidade, com temor, com amor a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode aplaudir ao Senhor Jesus por isso? Isso é para você. Existe a promessa individual, mas existe a promessa no coletivo. E isso é para você. Imagine, por que você está pedindo para eu escrever as promessas, para eu tentar lembrar? Por que você está contando sobre as promessas do Brasil, sobre as promessas, sobre essa comunidade, sobre o movimento Pulse? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E as promessas nos dão esperança. As promessas falam assim, deixa eu lembrar a promessa. Eu vou aguentar mais um pouco. Abraão, quando ele estava desistindo da promessa, Deus apareceu, porque Deus já tinha falado com ele uma vez. E aí Deus apareceu para ele de novo, ele já estava, acredito que quase desistido, já tinham passado tantos anos e nada. E Deus falou assim, Abraão, sai da sua tenda, olha para o céu, olha para as estrelas. Você consegue contar? Ele falou, não, Senhor. Ele falou, assim será a sua descendência. E toda vez que Abraão estava talvez pensando em desistir, ele olhava para o céu e ele lembrava da promessa. E aquilo trazia esperança. E ele disse, não, Deus falou, então ele vai cumprir. Entenda, a promessa ela é um pacto. Deus, ele fez uma promessa para você. Deus, ele fez uma promessa para nós. É um pacto. É uma aliança. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa. Talvez você olhe para a sua circunstância e você fale assim, Dini, é impossível acontecer. Ele prometeu, ele cumprirá. Amém? A palavra de Deus diz em Romanos 12:2, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus o transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Por que então às vezes a gente esquece da promessa, desiste? Ou a gente acha que nunca vai acontecer? Porque a nossa mente não está sendo renovada, não está passando por uma transformação, o nosso modo de pensar, e nós temos mente de escravos. Escravos não têm direito nenhum, sabia? Ele não tem direito nem sobre o seu próprio corpo, mas você não é escravo, você é filho. E muitas vezes o inimigo, ele nos prende na nossa mente, ele nos escraviza. Mas a palavra diz assim, olha, não se conforme com o comportamento do mundo, com as coisas que estão acontecendo, não importa. Não importa que se parece que não vai dar certo o Brasil, que a política não vai mudar, que a sua vida financeira não vai mudar, que a sua vida emocional não tem jeito, não importa. Ele fala assim, olha, transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em Filipenses 4:8 diz, se concentre em tudo, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Então aqui está dizendo para você pensar nas coisas que são verdadeiras, nobre, correta, puro, amável, admirável, excelente e digno de louvor. E quantas vezes você está pensando assim, a minha casa nunca vai mudar? Se encaixa aqui esse pensamento? Não. Essa doença não vai sair. Meu cônjuge nunca vai mudar. Às vezes a gente fica concentrando nas mentiras e nós esquecemos da verdade. A palavra diz, pensem nisso. E tem gente que fala assim, mas isso aí é pensar positivo. É fezinha. Não, não é fezinha. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia é verdade. A Bíblia é real. Então nós precisamos concentrar, dê ordem para a sua mente. Se vir um pensamento que não vai dar certo, se vir um pensamento que alguma coisa ruim vai acontecer com você, você para e fala assim, não, eu repreendo esse pensamento, porque o Senhor cuida de mim. Porque o Senhor cuida de mim desde o ventre da minha mãe. E você começa a lembrar das coisas boas que a palavra diz. E dessa forma você vai renovar o seu entendimento.
Nós somos a geração que mais tem conhecimento disponível. Hoje, pela internet, existem aplicativos com Bíblia, aplicativos com livros, e-books, enfim, Bíblias de todas as versões que vocês imaginarem. E mesmo a gente tendo essa oportunidade, nós somos a geração que menos tem conhecimento. Então, eu quero incentivar você a ler a Bíblia. Ache uma versão que te agrade. Tem uma escala que eu gosto mais. Eu gosto da NVI, depois dela eu gosto da King James, depois dela eu gosto da NVT e depois dela eu gosto da Mensagem. Eu acho que a linguagem delas são mais fáceis, eu gosto de como é escrito e nessa escada é a linguagem mais moderna. Então NVI, King James, mas tem gente que gosta de uma linguagem mais rebuscada. Leia essa Bíblia, mas ache uma versão que te agrade e leia a Bíblia todos os dias. Medite nela todos os dias. Nós temos livros, autores abençoados que tiveram revelações e se você ler um livro, você vai caminhar 10 anos de estrada. Aquilo a pessoa às vezes demorou uma vida para aprender, você vai aprender numa leitura. Então invista em conhecimento. A Bíblia diz que o povo perece, por quê? Por falta de conhecimento. Então, você quer casar, leia sobre casamento, mas não tem ninguém, e daí? Porque quando você entrar no casamento, você já sabe tudo sobre casamento. Você quer ter filhos, leia sobre filhos. Você quer abrir um negócio, leia sobre empreendedorismo. Leia tudo antes, não deixa chegar o que você está vivendo para você ler. Nós precisamos nos preparar para a promessa. Nós precisamos adquirir conhecimento. Se Deus diz para você que você vai às nações da terra no seu amor dele, aprenda a falar inglês. Não espera chegar o dia e fala, puxa, eu não sei falar, e agora? Vai aprender a falar antes. Nós nos preparamos antes. Então leia a Bíblia, leia livros, ouça pregações, mas cuidado com pastores virtuais. Cuidado com as pessoas que estão pregando a longa distância, que você não sabe quem são, que vocês não sabem como se comportam, que vocês não sabem se ele é uma pessoa correta ou não. Porque tem gente que tem o dom da oratória e eles nos cativam, falam, puxa, como que fala bem, como mexe comigo, mas isso é um dom. Aqui você tem pastores que você conhece a vida. Às vezes a gente tem tendência a admirar o que está longe e falar, uau, ou tudo na vida é assim, a grama do vizinho sempre é mais verde. Você olha e fala assim, nossa, como que a família deles é legal, nossa, como que o casamento deles é bom, nossa, como que os filhos dele é legal, tipo, a minha sempre é ruim. E a gente tem essa tendência, o diabo nos dirige a isso é mentira. Então, nós temos pastores aqui, homens de Deus, que você conhece a vida, que não tem adulterado, que tem pagado as contas, que tem sido fiel, que tem buscado a Deus. Você vê os erros, claro, você convive, vai conviver com quem você admira da internet uma semana. Depois você me traz a lista de quais os defeitos. Todo mundo tem defeito, gente. Todo mundo erra. Todo mundo tem o seu lado negativo, mas tem o seu positivo. Então, cuidado, não se iluda. Então, nós temos promessas incríveis. Nós temos Jesus e Ele é incrível, amém? Eu fui pesquisar quantos cristãos tem no Brasil. E eu achei uma pesquisa de 2020. E fala que no Brasil, 81% é cristão. Muito. Dá 170 milhões de pessoas. Se tudo isso é cristão, por que o Brasil ainda não mudou? Porque tinha que ter mudança, vocês não concordam comigo? Cadê a cultura? Os princípios de Deus na cultura, nas músicas, na educação, na política. Como é a nossa política? Por que ela não mudou? Porque se 81%, teria que ter 81% de cristãos lá também, que temem a Deus, conhecem a Deus. Por que não mudou? Por que a nossa economia não mudou? O que está dando errado? O que nós estamos fazendo que está dando errado? Alguma coisa está errada. Sabe, o nosso maior desafio no futuro não é esquerda, não é comunismo, não é essas coisas que têm gritado e berrado, tentando nos manipular e governar as nossas vidas. O maior desafio que nós vamos ter no futuro, daqui 10, 20,
15, 20 anos, é falar para os nossos filhos que servir Jesus vale a pena. Porque hoje nós somos 81% e as coisas não são como deveriam ser. Por quê? Onde nós temos errado, igreja? O que nós temos feito que nada tem mudado. E isso mexe com o meu coração, sabe por quê? Porque eu sou mãe. E como eu vou falar para minha filha, filha, vale a pena servir Jesus, mas por que, mamãe, vale a pena servir Jesus? O que Jesus faz de diferente e tão bom? O que Ele pode mudar na nossa vida? Porque fala na Bíblia, vocês contam que Ele faz tantas coisas, por que não mudou? Porque você e eu não temos sido cristãos autênticos e verdadeiros. O que nós temos feito para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus netos? O que você tem plantado para eles? Hoje nós vivemos fruto de renúncia do passado. Em Carapó, há 30 anos atrás, Carapó já foi considerada a cidade mais pobre do Mato Grosso do Sul. Nenhuma igreja em Carapó crescia. Meu pai conta que ele e minha mãe saíam visitando, orando pelas pessoas, falando de Jesus antes do culto, e as pessoas choravam, e às vezes eram até curadas, e falavam, vamos no culto. Ele falava, eu vou, e ninguém ia. Ele falava que tinha uma prisão, ninguém, eles queriam Jesus, mas eles não conseguiam. Diz que cada esquina tinha um centro espírita. E aí eles começaram a guerrear, a batalhar, mandando o diabo sair, fazendo guerra espiritual. E o céu de Carapó começou a abrir. As pessoas só iam embora de Carapó, a população de Carapó ia reduzindo cada vez mais, porque que era muito pobre e nada dava certo. E aí as pessoas começaram a voltar, e as empresas começaram a ouvir, e o povo começou a prosperar. E hoje nós vivemos um evangelho tão bom, com tantas liberdades, com tanto aconchego, porque alguém plantou. E isso é nível de Carapó, mas nós temos também a nível de Brasil. Pastora Valnice Milhomes, Neuza Etioca, e tantos outros que eu poderia citar para vocês, que pagaram um preço para que a nossa nação trilhasse esse caminho. Fala assim, Dini, mas está ruim? Não, era pior. O que nós temos plantado para a próxima geração? Quais são os princípios que você planta? E a oração? E o jejum? E a guerra espiritual? Ou você tem plantado críticas? Ai, não concordo. Ai, não é assim. Ai, não está tão certo. Ai, não gostei, desafinou. Ai, não gostei dessa palavra. Ai, a oração muito cedo, a oração muito tarde. Como que nós temos sido? O que nós temos plantado para os nossos filhos, netos? Nós falamos tanto de avivamento, uau, avivamento vai ser muito massa quando chegar. Por quê? Porque só as histórias que nós ouvimos sobre avivamentos, leia, gente, compre livros sobre avivamentos, leia sobre a história, isso é aprendizado, é bom. A Rua Azusa, as pessoas, diz que as igrejas eram muito simples, e aí as pessoas começavam a orar dentro do culto, o povo começava a ser curado lá do outro lado da rua, e começava a vir chorando, e Deus se movendo, e milagres, prodígios, maravilhas, um avivamento, coisa assim, inexplicável. E é isso que Deus tem para nós, aqui no Movimento Pulse, aqui nessa comunidade. Só que tem um porém, nós somos uma geração que queremos viver dos milagres. Senhor, faça o avivamento agora. Amém, avivamento, estou vivendo, que maravilha. E nós não queremos o processo. Tudo na vida tem um processo. Nada nasce grande, é pequeno e vai crescendo. E nós não queremos passar pelo processo de pagar o preço, de renúncias, de oração, de choro, de lágrimas pelo avivamento. Existem 2 tipos de crente apenas, 2 tipos de cristãos. O cristão raiz e o Nutella, sabia? E qual tipo você é? O cristão raiz ou o cristão Nutella? O cristão raiz, ele vive uma renúncia todos os dias. Ele renuncia à sua vontade, à sua forma de pensar, à sua forma de agir. Tem uma canção que fala assim, o meu direito é de não ter direito algum. Por que isso, Dini? Porque a vontade é dele, os princípios é dele, a forma de pensar é dele, o viver é dele.
Estão pregando um evangelho da graça, e tudo pode, tudo é a graça, gente, era um favor mesmo, mas existe um evangelho, o verdadeiro, o raiz, ele é de renúncia, ele é de choro, ele é de mudança, ele é de pagar um preço pela santidade, viver nos princípios, é guerra, é sangue nos olhos. E nós falamos, não, isso não é para mim não, guerra espiritual, não, isso não é para mim não, isso é para a irmã Cota, intercessão, não é para mim não. Para a gente viver um avivamento, para a gente viver o avivamento, para a gente viver algo novo, para a gente viver o próximo nível, nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos sair da zona de conforto, e sair da zona de conforto é ser transformados, é permitir que as situações nos aperfeiçoem. Para ser transformado, para sair da zona de conforto, você vai viver um período de escassez na sua vida, de dificuldade, que parece que Deus não responde, parece que as coisas não mudam. Você vai ter que viver com pessoas difíceis, sabia? Existem 2 tipos de pessoas que vai chegar na sua vida. A pessoa que vai ser bênção ou a pessoa que vai ser lição. Existem só esses 2 tipos. E, às vezes, a gente começa a ficar num papel de vítima. Fala, mas olha o que fulano faz comigo. Mas fala mal de mim. Mas não me cumprimentou. Mas não gosta de mim. E a gente se coloca num papel de vítima. Não, pare. Use as pessoas, tanto as bênçãos, tanto as que vêm te dar uma lição, para você aprender algo. Use a situação de forma positiva, porque esses 2 tipos de pessoa vai te impulsionar para o próximo nível. Esses 2 tipos de pessoa vai melhorar quem você é. Vai fazer você aprender a perdoar, a ser mais tolerante, a amar mais. Todas as pessoas são enviadas de Deus na nossa vida. E se a gente tiver este pensamento, as pessoas difíceis e complicadas, vai ser mais tranquilo de levar. Porque fala assim, Deus está querendo me ensinar algo. Eu vou aprender. Abrir o nosso coração. O que nós temos feito para que as promessas de Deus se cumprem na nossa vida? Deus te deu a promessa, Ele é fiel para cumprir, mas nós precisamos nos mover. Como eu disse para você, Deus disse para você que você vai às nações da terra, vai aprender a falar inglês. Você precisa, Deus disse que eu vou, cantar, gravar CD, vai fazer aula de canto. É assim que funciona, gente. Não vai vir um anjo e falar assim, varinha de condom, está pronto. Não, é um processo. Tudo é um processo. Deus pode fazer num piscar de olhos? Com certeza, Ele pode, porque Ele é Deus. Mas Deus ama processos. O que nós temos feito, então, para Deus cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida? Pense. E na minha nação? E na minha cidade? E na minha comunidade? E no Movimento Pulse, o que você tem feito? É decepcionante pensar? Ou não? Você fala, eu estou no caminho certo, estou fazendo. Estou igual o apóstolo Paulo, né? Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da minha fé. Ser cristão, gente, não é religião. Ser cristão é um estilo de vida. É um estilo de vida. Então, a forma como eu me visto, a forma como eu como, a forma como eu ando, a palavra diz que nele eu me movo. Nele eu existo, nele. Então, é um estilo de vida que eu vou levar para a minha saúde física, emocional, espiritual, para a minha família, para os meus filhos, para os meus amigos. É um estilo de vida. O que nós temos feito? O Movimento Pulse, isso que nós estamos vivendo, é você, sou eu, somos nós. Tem gente que acha que o Movimento Pulse é o pastor Igor. Não. Sem você não existe Movimento Pulse. Sem você não existe essa comunidade. Sem você não existe a igreja. Nós somos o corpo. Nós somos a igreja. Tem gente que acha que o Movimento Pulse é o culto de sábado. Não, não é. Isso aqui
é a pontinha do iceberg, é muito, muito mais. Deus tem muito mais para nós. O nome já disse pulse. E o que pulsa? O coração. Se o coração parar de bater, você morre? Sim. Então, se algo está pulsando, então quer dizer que existe alguma coisa viva? É isso que nós somos, o movimento pulse. E nós pulsamos a vida de Deus, nós pulsamos o amor. Aonde nós somos, nós liberamos os princípios, a forma de viver do Senhor. É isso que é o movimento pulse. Nós pulsamos aquilo que Deus pulsa. A batida do coração de Deus é isso que nós devemos ser. Por isso esse nome. Às vezes a gente começa a olhar muito para as pessoas e a gente se decepciona, é verdade. Mas olhe para Jesus, Ele não falha, Ele não erra, Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é a nossa rocha. Então, se você é o movimento pulse, eu sou o movimento pulse, o que nós estamos fazendo para essa promessa, por exemplo, tão linda, das nações da terra virem para Carapó e conhecer o que está acontecendo? Que movimento está acontecendo aqui? O que nós temos feito? Então, melhor, o que nós vamos fazer a partir de hoje? Vamos vestir a camisa? Falar, não, Deus tem promessas, uau, Deus tem promessas para mim, Deus tem promessas no coletivo, eu creio, eu acredito, Ele vai cumprir, eu vou vestir a camisa, eu vou ser um cristão de verdade, um cristão raiz, vivendo os princípios com sangue nos olhos, eu vou fazer a diferença, amém? O movimento pulse, você nasceu para influenciar e abençoar uma sociedade falida. Hoje, a nossa sociedade está falida. Os casamentos, as famílias, os princípios e valores estão falidos. Falidos. A cultura, as músicas são depravadas, são nojentas. As pessoas compram e não pagam. A corrupção em todas as áreas. E você nasceu, o movimento Pulse nasceu para influenciar a sociedade com os princípios do alto. Em 2 Coríntios 5:20 diz, somos embaixadores de Cristo. Deixa eu ler direitinho. Somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos, reconcilie-se com Deus. Então, nós não representamos a nós mesmos aqui. Você representa o ideal. Você representa o reino. Você representa Deus aqui na terra. O que Ele pensa, como Ele acha o que é melhor, é isso que você está representando. Você representa direitinho? Você é um embaixador de Cristo? Você é céu aqui na terra? O que tem no céu? Paz, alegria, amor. E é isso que você tem transmitido aqui? É isso que nós temos representado? Nós representamos um modo de viver, um modo de pensar. Tem gente que acha que ser embaixador de Cristo, que trabalhar no reino, é estar fazendo isso que eu estou fazendo agora. Está sentada aqui falando para as pessoas, ou está aqui cantando. Em parte, sim. Só que isso não é a coisa mais importante, nem a menos importante. É apenas uma coisa. Agora nós precisamos influenciar a sociedade. Aqui nós nos reunimos para ser afiados, equipados, renovados. Para quê? Para quando você sair daqui e for viver a sua vida, a sua segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta, você possa realmente ser o embaixador e conseguir aguentar o rojão. Aguentar as investidas do inimigo. Então, cumprir o reino, servir no reino não é apenas pregar a palavra, cantar, tocar, dançar, não sei, coisas que englobam aqui a comunidade. Não. Existem pessoas que vão influenciar na moda, na música, na política, na economia. E esse, sabe quem tem que ser? Os 81%. Os cristãos. Para fazer a diferença. Se você tem um desejo de ser político, amém, glória a Deus. Leia sobre política. Faça um curso sobre isso e vá batalhar. E vai ser a diferença ali. E leve Deus ali e batalhe para cumprir, fazer as leis, para que abençoe o povo. Então, tem gente que acha que é só pregar a palavra, é muito mais do que isso. A sociedade está falida em quê? Em tudo. Em tudo.
Você pode ser um médico, você pode ser, sei lá, tantas coisas, um empreendedor, criar startups, mexer com digital. Eu não sei o que você tem desejo de ser, mas Deus, Ele te criou com uma essência, com uma habilidade, e isso queima dentro de você, você gosta daquilo. Pois é, Deus quer te usar nisso. Você é o embaixador, você tem Ele dentro. Nós precisamos influenciar, fazer a diferença. O crescimento na minha vida vai começar quando a zona de conforto chegar ao fim. Não tem como coexistir crescimento e zona de conforto. Não tem como existir ao mesmo tempo avivamento e zona de conforto. Não tem como estar acontecendo ao mesmo tempo algo novo e zona de conforto. Não existe isso. Então, o novo, o crescimento, a mudança, o avivamento, a transformação vai acontecer quando? Quando a zona de conforto acabar. Não basta ser evangélico, é necessário ser discípulo e pagar um preço. Qual o preço? A grande comissão. Qual é a grande comissão? Qual é a grande comissão? Ide e pregar o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Ele falou isso para mim? Dine, vai e pregue? Não, ele disse a todos, é uma grande comissão. E por que nós não temos feito isso? Você não tem essa plataforma para pregar, mas você tem uma plataforma na rede social, use ela. Você não tem essa plataforma para pregar, mas você tem a mesa da sua casa e quando você está se alimentando, use ela. Você não tem essa plataforma e esse microfone aqui, mas lá no seu serviço você pode dizer e falar. Fale para os seus amigos, no seu grupo de futebol. Eu não sei o que você faz da vida, mas existe uma grande comissão e não adianta ser um cristão Nutella. Nós estamos vivendo a realidade do Brasil por culpa nossa. Poxa, 81%. Onde estamos errando? O que está errado? Está errado na nossa vida, no nosso princípio. A gente gosta de ficar assim, ó. É bom. Ai, não ter problema, ter paz, chegar em casa, assistir um filme. Ai, preciso distrair. Ai, pedir um lanche. Como é bom. É bom, né? Tá confortável, não é? Gostoso? É um ar-condicionado, então, irmão, se tiver calor. Meu Deus do céu. Que bênção. Não vai ter mudança. Não vai ter próximo nível. Não vai ter cumprimento de promessa na zona de conforto. Não existe. Existe a grande comissão e existe o grande mandamento. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o entendimento e com todas as suas forças. Amar a Ele com tudo que você é. Por isso que a gente não se veste de qualquer jeito, sabe por quê? Porque eu amo Ele até com a minha força, com o meu corpo. Se eu sou templo do Espírito Santo, eu não vou adornar o meu templo com sensualidade, atraindo olhares para que as pessoas me desejem. Porque eu amo a Deus com toda a minha força, com todo o meu ser. Eu amo a Deus com todos os meus sentimentos, com todos os meus desejos e com todo o meu entendimento. Isso é amar a Deus. E o outro é amar ao próximo, como você ama a você mesmo. Tem gente que nem se ama, né? Como que vai amar alguém? Se valorize. Menina, se valorize. Você é criatura de Deus. Você é filho, você é filha. Deus te escolheu no ventre da sua mãe. Eu sempre ouvi isso, mas isso é muito verdade. Entre milhões de espermatozoides que foram liberados, você foi o campeão. Você que Deus escolheu para estar nessa terra. Então, valorize, se ame, porque senão assim você não vai, se você não se amar, você não vai conseguir amar ninguém. Nós precisamos ter uma metanoia, nós precisamos renovar a nossa mente. Se eu não renovar a minha mente, os meus comportamentos e os meus hábitos não mudarão. Nós precisamos, como? Como renovar? Através das verdades, através da palavra de Deus, através da Bíblia.
através daquilo que Deus diz, e isso renova a nossa mente, isso renova o nosso pensar, e isso vai fazer que o nosso comportamento mude. Em Hebreus 4, 12 e 13 diz: tudo que Deus diz é sério, o que Ele diz acontece. Sua palavra é aguda como bisturi e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada, nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Não tem como. A palavra de Deus é como um bisturi. E Ele consegue separar as mentiras da verdade. Ninguém pode resistir à verdade de Deus. Ela é poderosa para transformar a sua vida. Todos nós, antes de existirmos aqui na terra, nós já tivemos a nossa vida desenhada por Deus, sabia? Existe um desenho original. Às vezes nós saímos um pouco do desenho, mas todos nós já nascemos com um propósito definido, com um roteiro. Por isso que você tem habilidades, por isso que você tem talentos, por isso que você tem dons. Deus te equipou para isso, para o roteiro dele. E esse roteiro se chama destino profético. E as promessas, elas só vêm confirmando o seu destino profético. E nós só viveremos o nosso destino profético, o próximo nível, as promessas, o avivamento, algo novo, o que você quiser chamar, o propósito de Deus para a sua vida. Como? Se você sair da sua zona de conforto. Não tem como. E como sair da zona de conforto, Dini? Tendo um relacionamento diário com Deus. É simples. Tem gente que quer inventar, né? Parece que precisa de invenções novas, parece que é muito simples, é simples mesmo. Como eu disse, o cristianismo não é uma religião, é um modo de viver. Às vezes, né, eu estava conversando com umas meninas, eu falei assim, às vezes a gente não ora e fala, puxa, eu não orei, não leio a Bíblia, meu Deus, eu preciso orar e ler a Bíblia, gente, preciso orar e ler a Bíblia, preciso orar. Não. Eu preciso ouvir o meu pai. Eu estou com saudade dele. Sabe por que eu oro? Porque eu amo ele. E eu quero estar perto dele. Sabe por que eu leio a Bíblia? Porque Jesus é a palavra. Então eu amo. Eu preciso amar. Saia da religiosidade, saia da tradição, saia. Abandone a tradição, abandone a religiosidade. É relacionamento, é intimidade. Eu tenho intimidade com meu marido na minha casa. É normal, gente. Eu não chego assim, Igor, tudo bem? Posso me sentar? Estou com fome, posso abrir a geladeira? Igor, eu gostaria de comer um chocolate, você pode me dar? A gente é assim com Deus, por quê? Senhor, se o Senhor quiser, se o Senhor puder, eu gostaria, Senhor, meu Deus, santo, grandiosíssimo, incalculadíssimo, majestosíssimo. Ele é tudo isso. Mas é relacionamento, é intimidade. E às vezes a gente fica nessas formalidades com Deus e nós não conseguimos nos aprofundar no relacionamento. Às vezes é porque é confortável, né? Aí a gente bate o cartão lá, vamos lá no Sala do Pulse, né? E bate o cartão, eu já cantei, já toquei, orei, li a Bíblia, vi a palavra, e tá tudo bem. Não tá tudo bem. Por isso que o Brasil está assim com 81% de cristãos. As promessas de Deus, às vezes elas são retardadas na nossa vida porque a gente não se posiciona. E às vezes ela pode não acontecer, sabia? Por culpa de Deus? Não, por culpa nossa. Então vamos fazer alguma coisa. Gente, tem que fazer, o mundo está de mal a pior. Eu já ouvi uma conversa assim, um filho só tá bom porque o mundo está muito difícil. Mas a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Peraí. Quem que é maior, Jesus ou o diabo? E a gente, muitas vezes, na nossa vida, nosso dia a dia, o diabo é maior. Ele é poderoso. E Jesus, coitado, está lá na cruz pregado, sangrando. Gente, é sério. Eu estava lendo, né? E aprendendo. E eu
E não era o assunto sobre filhos. E eu achei tão interessante. E aí falou assim, o versículo. Você não pode servir a 2 senhores, certo? Não é isso que a Bíblia diz? Ou você vai agradar um e vai desagradar outro. Você não pode servir a Deus ou Mamon. Aí vem um questionamento. Tem gente que fala assim, eu não vou casar agora porque eu estou sem dinheiro. Mas quem você serve, a Deus ou Mamon? Eu vou ter um filho só porque custa muito caro. Mas quem você serve, a Deus ou a Mamon? Não tem como servir a 2. Ou é um ou o outro. E às vezes as pessoas estão num relacionamento namorando. Qual é o conselho que eu te dou? Comece a orar, Senhor, o que o Senhor quer do nosso relacionamento? Quando o Senhor quer que nós casemos? É para quando que a gente é para casar? Senhor, onde a gente vai morar? Senhor, quantos filhos o Senhor quer que a gente tenha? Porque Ele vai falar com você, certo? Ele vai falar. Ele vai te direcionar. E se Ele falou, Ele vai te abençoar para que as coisas aconteçam. Só que a gente tem servido a Mamon. É tudo pensando no dinheiro. Olha, eu queria muito, muito fazer tal faculdade, mas não tenho dinheiro para pagar. Deus falou muito, mas eu não tenho dinheiro para fazer inglês. Eu não tenho dinheiro para fazer aula de canto. Não tenho dinheiro. Não é assim? É ou não é? Sim ou não? Sim, né? A quem você tem servido, a Deus ou a Mamon? Quem é grande, Jesus ou o diabo? Quem? Vocês não sabem? Quem, gente? Mentira. Jesus é maior, por quê? Que vida michuruca a gente leva? Ele é maior, sabia? A Bíblia diz que com um sopro, acordou, né? Ele destrói todos os inimigos. Gente, um sopro, não é soco não, é sopro. Ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso. Fique em pé. Senhor Jesus, nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Senhor Jesus, nós precisamos fazer a diferença. Pai, como que o nosso país tem 81% de cristãos e nós não temos influenciado a cultura, a política, a educação, as famílias? Porque, Senhor, os seus princípios não estão arraigados nas nossas vidas, na nossa casa. Senhor, temos feito alguma coisa errada, nós estamos no nosso conforto. E nós precisamos ser igreja. Nós queremos ser discípulos de verdade. Senhor, desperte isso em nosso coração. O Senhor já nos designou e já nos capacitou para isso. É isso que a sua palavra diz. Senhor, que nós possamos decidir. Nós temos o livre-arbítrio. E nós temos escolhido, Senhor, ficar deitados eternamente em berço esplêndido. Senhor, nós temos escolhido ficar confortável. Mas, Senhor, a vida cristã é uma guerra. É uma batalha. E o nosso tempo está passando, porque a vida passa, a vida é passageira, Senhor. Como os anos passam rápidos, nós queremos fazer a diferença, nós queremos influenciar, Senhor. Meu Deus, o objetivo não é ter sucesso, não é ter fama, mas é levar a Cristo, é levar a sua verdade, o seu reino. Senhor, quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão depressivas, quantas pessoas estão, Senhor, desesperadas, e nós temos a palavra. Senhor, uma vez aqui nessa casa, um vizinho foi pedir ajuda para um irmão. E o irmão não teve coragem de falar de Jesus para ele. E ele se suicidou, meu Deus. Que nós não sejamos assim covardes. Senhor, que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Mesmo que seja necessário passar vergonha. Mesmo que seja necessário ser chamado de ridículos. Oh, Jesus, nós precisamos de Ti. Senhor, eu não posso, eu não quero me conformar com as coisas dessa terra, com a maldade, com a injustiça. Jesus, não deixe que esse jovem, Senhor, se conforme com a sujeira, Senhor, com a imoralidade, Senhor, sexual. Não deixe que ele se conforme, Senhor, com a mentira, com a fofoca, com a crítica, em falar mal do irmão, Senhor. Não deixe que ele se conforme, Senhor, com a corrupção. Que nós possamos ser inconformados, Senhor, com o pecado.
Que nós possamos ser obedientes a Ti. Jesus, o Senhor é poderoso para mudar o nosso ser e a nossa mente. Quantos aqui, Senhor, estão pensando em desistir, acham que não tem jeito, que a vida deles não vai mudar. Satanás tem dominado as mentes, Senhor. Mas a Bíblia diz que a minha mente é a mente de Cristo e que os meus pensamentos são obedientes a Ele. Senhor, domine os meus pensamentos. Que os pensamentos negativos, que as flechas de Satanás na nossa mente seja desfeita pelo sangue de Jesus. Senhor, para a gente ter força para caminhar, nós precisamos Te conhecer e prosseguir em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer. O Senhor sempre tem novidade de vida para nós. O Senhor nunca é o mesmo. O Senhor sempre tem algo mais e mais e mais e mais e mais. O Senhor é tão profundo. O seu amor é imensurável, é inesgotável. Senhor, comece a derramar o Seu amor sobre nós nessa noite. Comece a nos afogar nesse amor. Que possamos, Senhor, nos perder nele. Senhor Jesus, nós precisamos fazer a diferença, porque os dias são maus. Nos ajude a remir o tempo, Senhor. Nos ajude a remir o tempo. Quantas vezes com preguiça, Senhor, ou por falta de vontade mesmo, nós não nos relacionamos contigo. Que tipo de cristãos nós somos se nós não conhecemos o Pai? Porque o Filho conhece o Pai, o Filho ouve o Pai, o Filho sabe o que o Pai deseja. Jesus, nós queremos ser Seus amigos e não empregados. Nós queremos ser Seus amigos, Jesus. Senhor, o Senhor tem promessas tão lindas para cada um aqui. Sonhos e desejos, Senhor, que cada um tem, que está atrelado ao seu destino profético. E muito, Senhor, tem enterrado isso através das dores, das decepções. Senhor, traga à tona as promessas, que isso queime no coração de cada um. E que sempre quando eles desanimarem, eles possam ser como Abraão, olhando para as estrelas, lembrando da promessa e tendo esperança. Jesus, o Senhor é a nossa esperança, a esperança da glória. Jesus, você não é um sentimento, você não é uma emoção, você não é um arrepio. Tu és, Jesus, o nosso Salvador, o nosso amigo, o nosso sacerdote, o nosso guia. Senhor Jesus, será que teríamos a disposição de morrer por Ti? Que tipo de cristãos nós temos sido? O que nós temos plantado, Senhor, para a próxima geração? Senhor, quantos não conseguem nem ouvir a palavra, meu Pai? Algo mastigado, tem dificuldade. Oh, Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na sala da nossa casa, pedindo, fique conosco. Senta aqui, Jesus. Senta aqui, Jesus. Nos ensina. Venha nos amar, Senhor. Nos abraçar. Nos ensinar. Nos guiar. Queremos parecer contigo, Senhor. Assim como Moisés, quando desceu do monte e o seu rosto brilhava por causa da sua glória. Que as pessoas possam ver a sua glória em nós. Oh, Jesus, eu sei que tem mais. Tem mais, tem mais, tem muito mais disponível. Sabe as experiências que Deus já te deu? Sabe os milagres que Deus já fez através de você ou em você? Ele só está te mostrando que existe muito mais da onde veio. Existe muito mais. Muito mais. É só a ponta do iceberg. Existe mais e sempre é algo novo. E sempre é algo novo. Muitas coisas Deus já fez através da minha vida. Curas.
Orar por pessoas, elas serem curadas. Estar cantando e as pessoas serem curadas. Às vezes, gravar um vídeo no Instagram e a pessoa fala assim: ai, era tudo que eu precisava ouvir. Eu estava desistida, mas Deus falou tanto comigo. E eu lembro uma vez que a gente estava numa reunião de meninas. E essa menina, ela perdeu algo importante do seu serviço. E Deus enviou um anjo para uma pessoa lá em Dourados, à meia-noite, porque a gente orou na reunião e falou: Senhor, ainda hoje nós queremos uma resposta. E antes da meia-noite, bateram palma na casa e falou: Senhor, tio, a fulana vai te procurar amanhã atrás desse pacote aqui, entrega para ela. Era antes da meia-noite. E no outro dia ela foi para Dourados com a mãe. Vamos lá na faculdade procurar, vai que eu acho. E aí tinha uma lanchonete aberta, ela foi lá e era esse tio. E ela falou assim: oi, eu perdi um pacote assim, assim assado. Você é a fulana? Sou. Então, ontem, antes da meia-noite, que era a oração, foi uma criança na minha casa e entregou isso aqui pra mim. E falou que você deve me procurar. Achei tão esquisito, até eu não abro no domingo. Não tem aula no domingo, então eu não abro lanchonete. Mas eu vim, porque ficou me incomodando. Tá aqui, ó. E ela abriu, os produtos estavam lá, o dinheiro estava lá do jeito que ela tinha colocado. Um anjo levou. E sabe o que Deus me fez lembrar? Que isso é só uma gota do que Ele tem. Ele tem muito mais. Isso não é nada. Isso não é nada. Às vezes eu ouço testemunhos de milagres. Meu pai, ele já foi em cruzadas, antigamente chamava assim, onde as pessoas deixavam as muletas, a cadeira de roda levantava, começava a andar. E acabou, não tem acontecido muito, né? Mas por que acabou? Porque a gente não está buscando isso. Mas Deus mostrou no passado e está nos lembrando hoje. Falou: ó, eu faço mais. Há coisas maiores e melhores. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. É maior. E você está aqui. Você poderia ter nascido há 2000 anos atrás, mas Deus te colocou na época mais difícil de se viver, onde a apostasia tem dominado a terra. E Ele falou: não, você vai dar conta, você que vai nascer aqui, sabe por quê? Porque você vai ser meu embaixador, e eu sei que você vai sair da sua zona de conforto e vai fazer a diferença.